Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje é dia 2 de junho de 2022. Eu estou gravando esse vídeo para te falar sobre Provérbios 2. E tem gente que fala assim, Mário, você ensina sobre Provérbios. Não, eu não ensino sobre Provérbios. Eu estudo Provérbios e compartilho aquilo que eu estudo. E para mim tem sido realmente um prazer porque tem agregado valor ao que eu já sei, a minha mentalidade, tem me ajudado a vencer muita coisa na vida lendo o livro de Provérbios. Então quero te desafiar todo dia a ler. Hoje, dia 2 de junho, você pelo menos ouvir aqui a reflexão, né? Eu vou ler o capítulo inteiro. Se você quiser somente ouvir o capítulo, ok. Se você quiser ouvir o depois, eu vou fazer uma reflexão em cima daquilo que eu li. E eu acredito que vai ser realmente um conteúdo enriquecedor, tá bom? Vou colocar na tela para você ter uma facilidade maior de acompanhar a leitura e que Deus te abençoe. Então tá aí, Provérbios capítulo 2. Provérbios 2 diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então, você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens de direito, de caráter, viverão nesta nova terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Chega a ser até pesado, né? Provérbios capítulo 2, ele fala insistentemente e enfaticamente contra o pecado e principalmente contra o pecado do adultério, porque geralmente tem mais que duas pessoas envolvidas no pecado do adultério. E ele fala aqui sobre andar corretamente. Isso é muito bacana. Provérbios 2 é uma relíquia no livro de Provérbios. E ele vem logo depois do capítulo que fala sobre qual é o objetivo dos provérbios. Então, olha só, eu quero fazer com você uma reflexão rápida sobre esse livro que mais me chama a atenção nele. Então, vamos voltar lá. Ele diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Mandar tem um sentido aqui muito mais específico e muito mais enfático que uma sugestão.
E o que ele manda você fazer? Uma das coisas que está escrito, né? Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Entenda, não é ouvir os sábios e fazer o que eles ensinam. É escutar os sábios e procurar entender o que eles ensinam. Isso daqui faz muita diferença na vida de uma pessoa. Por quê? Porque quando você ouve e pratica de acordo com aquilo que você ouve, sem que você passe por um filtro, você pode cometer vários erros e com quase uma certeza que você vai culpar a pessoa que te ensinou aquilo. Porque eu falo de mim, quando algo dá errado, você já procura logo quem fez dar errado. A gente não assume a culpa de uma vez só, né? E aí ele fala assim, escute os sábios e procure entender. Então não importa quem falou, importa o que primeiro, você precisa ouvir sábios, né? Não é ouvir qualquer pessoa e sair fazendo. Tem gente que aceita qualquer conselho. É bom que você entenda de quem você precisa ter conselho. Aqui ele fala, escute os sábios. Agora, eu preciso escutar o sábio e fazer o que ele está mandando? Não. Escutar os sábios e procurar entender o que eles ensinam. O sábio raramente vai te dar algo esmiuçado. Tem gente que fala assim, Mário, você precisa esmiuçar mais. Eu acho que eu já faço até demais, né? Talvez quando eu for um sábio eu não vou explicar tanto, né? Mas você vai precisar entender. O sábio ele não vai te dar mastigado. Ele vai te dar o rumo, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar os princípios. Então ele vai te dar uma rota, né? Algo que você pode ir naquela direção. Então, escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Não saia praticando, não deixe ninguém mandar na sua vida. Deus não deixou pessoas sobre pessoas. Você vai ver que existem papéis diferentes, tarefas diferentes, mas o grau de importância para Deus com relação às pessoas é o mesmo. Não existe gente que manda em gente, certo? No sentido de que, por exemplo, eu já vi líder dizendo assim, olha, você não pode namorar, eu te proíbo. Meu irmão, ninguém pode te proibir de fazer alguma coisa, principalmente se é lícito, se é algo natural, se é algo que você pode fazer. Ele pode te sugerir, ele pode te orientar, ele pode dizer assim, olha, eu não acho que você esteja pronto. Ok, mas te proibir de fazer alguma coisa, então cuidado quando você ouve uma coisa e você vai simplesmente praticar sem filtrar aquilo que você está escutando. Então você pode escutar de tudo, mas filtre o que você está escutando. Seja como os bereanos, né, que ouviam as pregações e eles iam lá olhar nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com aquilo que estava escrito, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi profetizado. Então seja dessa forma. Deus não tem nenhuma... Tem gente que acha que Deus tem medo de pergunta. Deus não tem medo de pergunta. Deus ama e gosta muito da pessoa que é diligente na busca pelas respostas. Então, quando alguém te disser alguma coisa, pergunte para ele. Qual é a base bíblica disso? Onde é que está isso? Ou você mesmo procura. Entre a opinião de uma pessoa e a Bíblia, fique com a Bíblia. Sempre. Certa vez aconteceu isso. Uma pessoa lançou lá uma profecia para mim. Olha, pá. E aí eu fiquei confuso. Por causa da fala, né? Não tinha nada a ver com a realidade. Então eu pensei, será que eu estou com um coração tão duro assim que não consigo ouvir o profeta, né? E aí eu fiz uma oração a Deus ali em silêncio. Falei, Deus, se não vem do Senhor, traga confusão na cabeça dele, porque ele está tentando trazer confusão na minha cabeça. E eu falei assim, fulano, eu peço que você me dê um princípio bíblico para isso que você está dizendo, uma confirmação na Bíblia, porque realmente não faz sentido. E ele entrou em confusão ali e falou, não, realmente eu acho que eu falei aqui da carne mesmo. Então você pode fazer isso, você é livre para fazer isso, entende? Tem gente que quer dizer para o outro com quem que ele tem que casar. Meu irmão, não tem na Bíblia base para uma pessoa dizer para outra com quem ela tem que casar. Existem casos específicos. Por exemplo, o profeta que era para
casar com uma prostituta, Deus mandou ele casar com uma prostituta para simbolizar o que Deus vivia com Israel, o quanto ele estava menosprezando a santidade de Deus. Existem casos em que Deus revela algumas coisas dentro de princípios. Por exemplo, o servo de Abraão fez uma oração a Deus e disse: Deus de Abraão, né? Se é para eu realmente achar essa esposa, né? Se o Senhor me abençoou nessa jornada, que a pessoa que eu pedi água, que dê para os camelos também e tal. E foi ali que ele conheceu Rebeca e levou ela para se casar com Isaac, né? Isso, Isaac e Rebeca. Então, mas Deus não manda ninguém casar com ninguém. Ah, não, Deus me revelou que você é o meu marido. Deus me revelou que você é a minha esposa. Deus me revelou. Bom, então se ele revelou para você, quando ele revelar para mim, tá bom? Já vi muito essa resposta, né? Tinha uma missionária no Nordeste que ela disse isso, né? O rapaz chegou para ela e disse: Deus me revelou que é para nós dois casarmos. Ela disse: ótimo, irmão, que bom que você está ouvindo a Deus. Quando ele falar comigo também a gente casa. Então, porque não tenha medo, na verdade tenha coragem de escute pessoas sábias e procurar entender, gaste tempo. E aí ele continua aqui, ó, sim, no versículo 3, sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Então, sabedoria e entendimento andam juntos, porque nem todo sábio é entendido, nem toda pessoa entendida é sábia. Então ele fala: peça sabedoria. Pedir sabedoria é muito comum. Tiago fala: se alguém entre vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes cobra em troca. Agora, o entendimento da sabedoria, ele é um processo muito mais longo e mais delicado. E ele fala: grite pedindo entendimento. Não é interessante que no capítulo 1, ele fala que a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. E aqui ele está dizendo: então você grita de volta. Veja que a Bíblia responde à própria Bíblia. Então grite pedindo entendimento. Procure essas coisas, preste atenção, procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Há muito tempo atrás, eu devia ter talvez uns 10 anos de idade, e eu morei em garimpo. Minha família particularmente não chegou trabalhava com restaurante, né? Não necessariamente com busca pelo ouro. Mas eu tive muito contato com pessoas, com garimpeiros, né? Que buscam ouro, né? Que vão na terra ali atrás do ouro, né? Usavam incorretamente o que seria o azogue, né? O mercúrio, para catar o ouro daquela terra, e depois tinha que ir lá na bateia, separar o ouro da terra, depois queimar com maçarico e tal, até que surgiu o ouro. Mas todo aquele trabalho valia a pena quando tinha ouro. Então ele está falando assim: olha, procure essas coisas. Que coisas? Escutar os sábios, entender o que eles ensinam, pedir sabedoria, gritar por entendimento. Você vai procurar essas coisas como se você estivesse procurando a prata ou um tesouro escondido. Entende? Porque quando você encontra o tesouro, tudo aquilo que você fez valeu a pena. Tudo aquilo que você fez é recompensado quando você encontra a prata ou o tesouro escondido. E isso é a sabedoria. É um tesouro. Quando você tem sabedoria, você vai ver aqui que a sabedoria te ajuda muito. Olha só. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor. Não existe temor ao Senhor sem sabedoria, não existe temor ao Senhor sem entendimento. Uma pessoa que quer dizer assim: eu quero ser temente a Deus, eu sou temente a Deus, ela busca a sabedoria e grita pelo entendimento. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Provérbios é muito bacana porque ele deixa muito claro tudo, né? Então ele está falando assim: olha, a sabedoria e o entendimento vem dele. É o Senhor quem dá a sabedoria. É o Senhor quem dá o entendimento. É o Senhor quem abre o coração, a mente, o espírito, a alma da pessoa para que ela entenda as coisas. É o Senhor. E a sabedoria, ela é uma junção ali, ela é principalmente do espírito, e o entendimento é muito da alma. Então,
mas eles se juntam ali, é difícil um pouco separar os dois, né? Mas é uma junção dessas boas habilidades entre corpo, alma e espírito. E o que você consegue com a sabedoria e o entendimento? Ele, quem é ele aqui? O Senhor, dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Então essas são características também de pessoas sábias e entendidas e que têm o temor ao Senhor. Você nunca vai ver uma pessoa que tem temor ao Senhor fazendo coisa errada. Entende? E quando eu digo fazer coisa errada, existem aí muitas nuances com relação a isso. Não quer dizer que a pessoa não vá pecar. Quer dizer que ela não tem prazer em fazer o que é errado. Uma coisa é a pessoa errar porque ela é fraca. Isso todos nós podemos cair. Outra coisa é quando uma pessoa começa a fazer o errado como se fosse certo. Quando ela faz o errado, é chamada a atenção e ela continua fazendo o errado. Então aqui ele está dizendo, olha, ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Ele não está dizendo aqui que a pessoa pode fazer à vontade o que ele quiser, o que bem entender, e depois Deus simplesmente, olha, ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Qual é o seu procedimento? Então tem gente que fala, eu não sei por que me aconteceu isso. Bom, ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Por quê? No mundo, se você for andar de forma direita e honesta, você vai atrair pessoas que começam a te acusar. Muitas vezes daquilo que você mais odeia, né? Daquilo que você não suporta que alguém faça, a pessoa vai lá e te acusa. Isso é o diabo te afrontando, né? E aí, por isso você precisa de ajuda e proteção de Deus. E ele continua aqui, ó, Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Ele está falando novamente aqui de proteção e de guarda. Deus protege os que tratam os outros com justiça. Justiça não é fazer o que é melhor para o outro. Justiça é você ser justo, no caso, se colocar no lugar do outro, né? Se fosse com você, como você gostaria que agissem com você. Então, muitas vezes, as pessoas querem até te dar uma pegadinha, né? Falar assim, mas você não é crente? Sim, o crente, ele age com justiça. Ele faz aquilo que é justo, pensando no todo. Não simplesmente em um caso específico e cometendo lá um perjúrio, enfim. E guarda os que lhe obedecem. Então, Deus, ele tem compromisso com a sua palavra e ele tem compromisso. E na palavra dele, uma das coisas que são muito enfatizadas é a obediência a Deus. E para obedecer, você precisa ter temor a Deus. E para ter temor a Deus, você precisa de sabedoria e entendimento. Olha como tudo se ajusta, né? Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto. Olha só, justo e honesto aparecendo aqui de novo. Se você me ouvir e saberá o que deve fazer. Já viu gente indecisa? Que não sabe se vai para cá ou para ali? Deus tem todo o prazer em dar entendimento e sabedoria para que essa pessoa se torne uma pessoa decidida. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. É como se a sabedoria está em Deus e aí você busca a sabedoria para si e aí agora ela vai fazer parte de você e essa sabedoria que faz parte de você vai lhe dar prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Olha que interessante. Antes, era Deus que ia te proteger. Agora, como se diz, você estava no processo e Deus estava te protegendo. Agora, ele continua protegendo. Só que como você é uma pessoa que trata os outros com justiça, que você é direito e honesto, você tem sabedoria e entendimento, essa sua atitude, esse jeito seu de andar, de se mover, de agir com as pessoas, vão te proteger. Porque uma coisa é quando a pessoa diz assim, olha, fulano falou mal de você. Ele fala, não foi fulano. Porque fulano não fuxica da vida de ninguém. Olha só, isso te protege. A pessoa fala, olha, fulano é desonesto. Fala, não. Outras pessoas podem ser desonestas. Fulano não é. Ele é direito, justo, correto, honesto, ele trata os outros com justiça. Então, ele está dizendo, olha, a sua sabedoria lhe dará prazer e o seu entendimento e a sua sabedoria protegerão você e o livrarão de fazer o mal. Por que livrarão de fazer o mal? Porque existem pessoas
que fazem o mal não por querer. Tem gente que faz o mal por incompetência. Vou te falar um caso assim que é muito fácil de explicar, né? Um médico, quando comete um erro por falta de estudo, o que aconteceu ali? Ele fez o mal a alguém, foi porque ele quis? Não, foi porque ele não estudou o suficiente, não trabalhou o suficiente no seu intelecto para fazer o bem. Só que ele está dizendo aqui, ó, se você tiver sabedoria e entendimento, essa sabedoria e entendimento vão proteger você e vão te livrar de fazer o mal. Entende? Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Lembra que lá eu falei sobre o fofoqueiro? O fofoqueiro, em algum momento, ele vai se tornar mentiroso. Porque a história, ela nem sempre é tão bonita, e aí a pessoa começa a florear. Eu me lembro de uma pessoa que discipulava um rapaz, e aí ele contava que tinha sido envolvido, né, o testemunho, né? Na igreja é muito comum a pessoa contar o testemunho daquilo que ela era, né, e como Jesus transformou ela e tal. E aí ele contava lá que foi transformado e tal, e as pessoas vibravam, não, e aí ele começou a aumentar um pouquinho, né? Era envolvido com tráfico e tal, e não sei o que, e aí o povo aplaudia, glória a Deus e tal, e ele foi aumentando. Dali a pouco ele já estava matando gente na história, e tinha matado não sei quantos, e isso e aquilo. Só que a pessoa que discipulava ele, ouvia ele contar cada vez e percebia que cada vez a história ia tomando uma proporção um pouco maior. E aí chamou o irmão para confrontá-lo, né? Falou, irmão, me conta essa história direito. E aí ele começou a contar. Me conta de novo. E começou a fazer perguntas à história. No final de tudo, o discipulador, né, ou a discipuladora, falou assim, olha, percebeu, descobriu que ele não tinha matado ninguém. Ele estava numa roda, fumando maconha, a transformação dele era verdadeira, né? Ele se perdeu, foi no contar a história, né? A transformação dele era verdadeira, mas ele viu uma pessoa ser assassinada. Então é muito diferente ter matado 3 pessoas, né? Então, cuidado com as pessoas que vivem dizendo mentiras. Veja que ele dá ênfase à pessoa que tem a prática diária, né? Que tem como normal. Tem gente que mente como uma coisa normal. É normal para ele mentir. Mentir não faz mal a ninguém. Ele pensa que mentir é uma coisa simples, né? E ele está dizendo aqui, olha, você assim, quando você estiver livre de fazer o mal, tiver entendimento e sabedoria, você vai acabar vivendo longe das pessoas que dizem mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Olha só, muito cuidado com essa questão, que a gente acha que as pessoas que abandonaram uma vida direita e vivem no pecado são pessoas que estão fora da igreja. Cuidado, na igreja tem muita gente transformada, tem muita gente com experiência com Deus, mas tem muita gente que não tem experiência com Deus. E tem que ser assim, porque essas pessoas estão tendo chance de terem essa experiência. Elas estão buscando, estão ali na igreja, enfim. Mas tem gente que está lá, que é um agente do mal. Então, você precisa entender que existem pessoas dessa forma. Como é que são essas pessoas? Você vê pela prática, não pela fala. Pessoas que têm prazer em fazer o mal. Sabe aquela pessoa independente, pode ser lá na sua empresa, na sua faculdade, na sua vizinhança, ou um parente, né? Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Aí ele fala, então você será capaz. Então, que indica uma continuidade, né? uma ligação entre as questões anteriores e essa. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Tem tantas aplicações para esse versículo 16 que eu fico até um pouco embevecido assim, com quanto isso pode ser aplicado. Isso pode ser aplicado com pessoas que querem te incentivar a fazer algo que você não deveria fazer. Isso pode ser assim na área relacional, na área conjugal, adultério. Então, pessoas que conquistam com palavras sedutoras. Quer ver um exemplo bem simples na área do negócio? Pessoas que vendem facilidade. Cuidado. Uma coisa pode ser simples, mas não quer dizer que ela é fácil.
As pessoas conquistam alguma coisa, elas conquistam pelo trabalho. Estratégia sem trabalho não existe. Entende? Tem gente que fala assim, nossa, fulano fez tanto e construiu isso e tal em 6 meses. Cuidado com essas histórias. Não é que ele não tenha feito em 6 meses. É que existe toda uma história por trás daquela pessoa que fez algo miraculoso em 6 meses. Entenda, eu não estou duvidando de alguém que teve resultados em um período curto. Quantas vezes antes desses 6 meses, lá atrás ela não teve de experiência, ela não quebrou, ela não foi humilhada, ela não capotou e acertou e errou e confiou em quem não devia e tal. E de repente ela acertou e naqueles 6 meses ela cresceu muito naquele negócio. Não tem nada de errado com isso. O errado é você querer copiar sem saber a história. O errado é você acreditar em fantasia, ficar andando atrás de fantasia. Então, cuidado. Tem gente que tem essas palavras, né, que vem de facilidade, que não existe. Existem facilidades que existem. Por exemplo, quando uma pessoa te oferece um serviço, ela está te oferecendo uma facilidade, algo que ela faz. Agora, quando a pessoa te oferece um resultado sem suor, um resultado sem trabalho, cuidado, cuidado. Muita gente cai nisso. Tem aí, né? Umas aves aí que derrubou muita gente. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento é infiel ao seu marido. Olha só, é interessante porque assim, você deve até se manter longe, né? E ele fala assim, se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Ou seja, esse é o caminho da morte. Já está sendo avisado. Se um dia você fizer, você está avisado. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Por quê? Você tem corpo, alma e espírito. Se você alimenta o seu corpo de uma tal forma que dali a pouco você não consegue mais lidar com as suas paixões, com as suas vontades, você não consegue mais retornar. É como um cavalo desembestado, né? Que você não consegue mais puxar as rédeas e falar assim, eu estou indo para o caminho errado. Depois que ele assusta, né? Não sei se você já andou em cavalo que assusta, por exemplo, um carro, né? Quando ele assusta, você não consegue parar ele com facilidade. Você puxa a rédea, faz de tudo e para cá e para ali ele continua andando e não tem o que fazer. Ele corre até que aquele medo seja sublimado por uma espora, por um puxão, né? Por alguém que entra na frente ali, alguma coisa assim. Mas, então ele está dizendo, olha, se você for por esse caminho, é como largar um carro na ladeira lá, desengatado, né? Desengrenado. Então, olha só. Portanto, ou seja, para você não fazer isso, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Então, entre o certo e o errado, faça o certo. Entendeu? Entre o certo e o errado, faça o certo. Sempre faça o certo, sempre procure o que é correto, sempre procure o que é honesto, sempre procure o que é justo, sempre procure aquilo que está de conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Os homens direitos de caráter viverão nesta nova terra, mas Deus, olha só, varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Então você vê muita gente morrendo na juventude, fala assim, nossa, mas fulano... Por quê? Então, você está vendo aqui, essa é uma das respostas. De você entender que os homens direitos viverão uma vida longa. Lá está lá se eu não me engano é o 5º mandamento. Não, o 5º mandamento é não matarás. Sobre os pais, né? Honrar os pais para que se prolongue os seus dias na terra. Está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. Honre os seus pais, né, para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, temor ao Senhor, os homens direitos, de caráter, viverão nessa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Então, olha só, o que eu concluo lendo Provérbios 2, primeiro, vale a pena seguir a Deus. E eu ouvi isso de uma pessoa... que o que eu tenho de idade, ela tem de vida cristã, né? Uma vez eu estava passando com a minha esposa de carro e vi uma irmã, e aí a gente parou, perguntou se ela queria carona, porque a gente estava indo lá para o rumo da casa dela. E ela aceitou, entrou no carro e nós fomos conversando.
E aí eu tô aqui, né, dirigindo, olhando pelo espelho, minha esposa tá aqui no banco do passageiro e a gente conversando. E aí chegamos no assunto, né, e ela falou, eu perguntei assim, quantos anos a irmã tem que serve a Deus, né? Aí ela falou uma data lá bem mais velha do que a minha data, né? Ela já tinha bastante idade. E aí eu falei, depois desses anos todos servindo a Deus, o que você conclui, assim, o que você tem a dizer? E ela olhou bem firme, né, assim, a gente se comunicando ali pelo espelho, né, do retrovisor, e ela falou assim, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Não existe como você se dar mal servindo a Deus. Se você for justo, honesto, correto, se você buscar fazer a vontade de Deus, busque ter o temor do Senhor, vale a pena servir a Deus. Deus nunca, olha só, se Ele falhasse com você, você seria a primeira pessoa sobre a terra que confiou em Deus e Deus falhou. Você entende que quando você confia em Deus, quando você faz aquilo que Ele está pedindo para você fazer, ou mandando você fazer, orientando você a fazer, você coloca toda a responsabilidade em cima de Deus? Você entende isso? Porque uma coisa é quando você tem quando você faz pela sua cabeça, quando você faz o que te dá vontade, quando você faz o que você acha que é correto. Mas quando Deus manda você fazer de uma determinada forma, e aí você obedece, a responsabilidade ela sai de cima das suas costas e ela vai para Deus. Porque agora Deus é que tem que se virar. Olha, Ele fez o que eu mandei, e agora? E agora Ele vai suprir, Ele vai arcar com as consequências, é Ele que vai resolver. Então, quando Deus te mandar fazer uma coisa, Ele que vai arcar com todas as consequências, sejam elas boas ou ruins, não sei, mas Ele vai, como se diz, cumprir com a sua palavra. A Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, Deus vai realmente cumprir com a sua palavra, tá bom? Que Deus te abençoe e até uma próxima.